E aí eu trouxe esse quadro de princípios da reforma. Esse quadro ele faz parte dos slides que foram disponibilizados. O que está em vermelho fui eu que mexi. Mas esse slide especificamente, ele faz parte dos slides que foram entregues no site do Ministério da Economia. O site ele tanto entrega a reforma na sua íntegra, como a exposição de motivos dessa reforma, como slides exemplificativos e explicativos. Todos esses princípios que eu vou ler aqui são princípios, volto a dizer, que foram disponibilizados em formato de slide no site do próprio Ministério da Economia. E aí ele traz como primeiro princípio o sistema justo e igualitário, onde rico se aposentará na idade do pobre. A gente vai discursar logo mais sobre isso. O segundo princípio, quem ganha menos, paga menos. Esses que eu risquei são princípios que eu gostaria que a gente não vai avançar com relação a eles. Por quê? Quando a gente diz que quem ganha menos, paga menos, eu queria que a gente entendesse o seguinte: hoje, o que se movimenta no momento presente, o custeio da Previdência para quem recebe um salário mínimo tem uma alíquota de 8%. Com a reforma, caso passe do jeito que foi proposta, há uma diminuição de 0,5%. Ou seja, hoje é 8%, se a reforma for aprovada como está, ela vai diminuir para 7,5%. Dá uma diferença de 0,5% para quem recebe o salário mínimo, que é uma repercussão inferior a R$ 5,00. Uma alíquota diminuída num montante tão pequeno, eu acredito que não vem a ser um princípio proposto e basilar para uma reforma dessa magnitude. Mas tem outras coisas que podem ser interessantes. Garantir a sustentabilidade do sistema. Logo mais a gente falará especificamente sobre isso. Maior proteção social ao idoso. Assistência fásica. Eu estou falando nesse momento dos pontos que a gente pode repensar e que já estão sendo debatidos dentro da discussão, dentro da própria CCJ. Maior proteção social aos idosos. Se fala de uma proteção fásica. Existe um benefício assistencial chamado LOAS ou BPC, que é o benefício de prestação continuada. Esse benefício, hoje, ele é pago a qualquer pessoa que tenha 65 anos ou mais, a partir dos 65 anos, e que esteja enquadrado em uma renda per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo. Ou seja, tem que se comprovar uma condição, o texto de lei diz o seguinte, uma condição de miserabilidade. Essa condição de miserabilidade, ela é constatada uma vez que o grupo familiar tem a renda por pessoa, por cabeça, a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Para as pessoas que estão nessa condição hoje, acima de 65 anos, já recebem o salário mínimo. A reforma da Previdência, ela aponta uma antecipação de idade em 5 anos, ou seja, ao invés do benefício começar a ser pago aos 65 anos, ele vai começar a ser pago aos 60 anos, porém com o valor de R$ 400. E aí quando essa pessoa que tem baixa renda, ou condição de miserabilidade, conforme o texto de lei, chega aos 65 anos, ele não passa a receber a integralidade do salário mínimo como é hoje. E sim, ele espera até os 70, para aí sim receber em sua integralidade o valor do salário mínimo, e isso se chama maior, o texto vem chamando como um princípio basilar de maior proteção social ao idoso, falando de uma assistência social fásica, da qual, ao invés de ele receber esse salário mínimo aos 65 anos, ele passa a receber já aos 60 mais R$ 400. Como que a gente fala de maior proteção social ao idoso, se isso vai acarretar uma economia de aproximadamente 49 bilhões? Olha bem, se vai gerar uma economia de 49 bi, como é que a gente pode expressar como princípio basilar da reforma uma maior proteção social ao idoso? Então esse é um dos pontos que, ao meu ver, ele não será discutido a partir de agora, tá joia? Um quinto princípio é a garantia dos direitos adquiridos. E aí, quase que ironicamente, eu coloquei ali lógico. Porque como que a gente vai fazer uma movimentação de uma reforma dentro da Constituição e agredir os direitos adquiridos? Então, por óbvio, é um princípio basilar desse texto de reforma, a garantia dos direitos adquiridos.
Depois ele fala de separação entre assistência e previdência social, é um pouco do que eu já falei com relação a benefícios previdenciários, que é quem contribui, e benefícios assistenciais, para aquelas pessoas que não contribuem e estão abaixo da linha de pobreza, comprovadamente com renda per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo. E por último, uma opção, uma abertura pela capitalização. Vale informar que quando a gente fala de capitalização, novo sistema, um sistema de capitalização, isso é uma possibilidade. O texto de reforma, ele vem com uma possibilidade de adesão ao sistema de capitalização. Caso haja tempo, nós retornaremos no sistema de capitalização para fazer um contraponto do sistema atual com o possível sistema aprovado, caso assim seja, de capitalização.